Estão prontos para a palavra, gente? Eu quero começar com uma história. Quando eu era criança, não me lembro aí quanto tempo, qual era a minha idade, mas eu me lembro que quando, lá em casa nós somos 4, são 3 homens e uma mulher. Então a gente dormia ali, o quarto tinha 3 camas, dormia eu e meus irmãos, e a minha irmã dormia no quarto dela lá. Mas eu me lembro, né, que quando eu era ali, e de noite, estava com sede, e eu tinha medo de ir para beber água, porque na cabeça de criança, aquele corredor de 3, 4 metros, né, é uma jornada de pelo menos 5 quilômetros, né? Então você vê ali, meu Deus, eu vou andar 5 quilômetros, eu vou encontrar jacaré, né? Eu vou encontrar bicho, eu vou encontrar um bocado de coisa, e faz aquela coisa na sua cabeça. E aí eu tinha que beber água. O que é que eu ia fazer? Gritava. Mãe, mãe, aí, mãe, pai, pai. E meus irmãos, às vezes era eu que fazia isso, às vezes eram meus irmãos, e ali ele dizia: ei, Costa Neto, alguma coisa? Eu disse: não, eu quero a mamãe, eu quero o papai. E ficava gritando. E aí, quando é que parava? Ou quando a minha mãe, ou quando meu pai chegava. A presença deles fazia toda a diferença. Aí, na companhia dele, o que é que acontecia, gente? Virava tudo diferente. Então, o escuro continua sendo escuro, mas por causa da presença dele, eu não tinha mais medo do escuro. Aqueles bichos, aqueles animais, aquela coisa que eu ficava na minha cabeça, para andar no escuro, não existiam mais por causa da presença, da companhia. A companhia. Outra coisa interessante, né? Eu me lembro, por causa da presença, da companhia, porque eles estavam presentes ali, quando eu comecei a nadar. Eu me lembro muito bem, o papai levando a gente ali, né, no clube que a gente frequentava, e ele botava a gente na beira da piscina, ficava no meio da piscina e mandava a gente nadar, e a gente nadando. Quando estava afundando, ele chegava lá, pegava a gente, e a gente não tinha medo de fazer isso, por causa do que, gente? Da presença. Por causa da presença. Hoje nossos filhos estão grandes, e a experiência com os meus netos. É muito interessante, no meio de multidão, de muita gente, já fica olhando aqui onde é que está, quando não está a mãe, quando não está o pai, aí vai lá, pega na minha mão, por causa de pegar a minha mão, já fica, não, eu estou seguro, por causa de quê, gente? A presença. Não seria isso que a gente está precisando, gente? Presença de Deus. Presença de Deus. E quando eu olho na Bíblia, na palavra de Deus, eu vou perceber que, embora as experiências dos personagens da Bíblia sejam diferentes, e são, você vai olhar a vida, e aqui pode ser que alguns que eu vou citar, pode ser que você não conheça bem, mas são personagens da Bíblia. Quando você pega a história de Davi, e eu vou estar falando um pouco sobre eles, ou da rainha Esté, você vai falar sobre Samuel, Elias, você vai falar sobre os discípulos, você vai encontrar uma coisa em comum. Embora tenham tido experiências diferentes, coisas que Deus fez na vida deles diferentes, mas tinha algo na vida deles em comum: a presença de Deus. A presença de Deus. O que acontece quando nós amamos a presença de Deus? O que acontece quando nós decidimos pela presença de Deus? O que acontece quando nós encontramos? O que é que acontece? O que é que nós encontramos na presença de Deus, na vida de uma criança? A presença da mãe, a presença do tio, a presença, né, faz toda a diferença. Gente, já pensou o que vai acontecer com a minha vida e a sua vida quando nós amarmos essa presença, buscarmos essa presença, vivermos nessa presença? Eu quero estar conversando com vocês sobre alguns personagens na Bíblia que me inspiram por causa da presença. O primeiro é Enoque. Fala comigo, gente, Enoque. A Bíblia não relata muita coisa sobre Enoque,
Mas no livro de Gênesis, capítulo 5, a gente vai encontrar poucos versos de Enoque. Ele começa ali no 22, diz que aos 65 anos Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. E aí, no 24, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Deus o havia arrebatado. O autor de Gênesis não tece detalhe, não entra em detalhes sobre o que tinha acontecido com Enoque. O que aconteceu com Enoque pelo fato dele ter andado com Deus, de ele ter descoberto a presença de Deus? O que aconteceu? E aí a gente vai no livro de Hebreus, e o autor de Hebreus, ele fala detalhes, o que aconteceu na vida de Enoque. Hebreus capítulo 11, verso 5. Diz assim, Hebreus capítulo 11, versos 5 e 6, vocês estão comigo, pessoal? Amém. Posso ler? Diz assim, pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, já não foi encontrado. Eu sei, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Ou seja, essa presença, esse andar na presença, esse andar com Deus, esse ter decidido pela presença, ter desfrutado da presença, ter escolhido a presença, na vida de Enoque aconteceu uma coisa. Ele começou a desfrutar da natureza de Deus. E a natureza de Deus na vida de Enoque trabalhou Enoque, colocou Enoque um estilo de vida que agradava a Deus. Um estilo de vida que agradava a Deus. Mas, Costa Neto, o que isso tem de importante? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Estão prestando atenção, gente? Deus não tem problema de autoestima. No sentido de, se você não agradar a Deus, se você não dá glória a Deus, Deus não fica triste. Deus não tem problema de autoestima. Mas agradar a Deus, fazer aquilo que agrada a Deus, obedecer a Deus, cumprir aquilo que Deus tem para mim e para você, é saudável para mim e para você, gente. Saudável para mim e para você. Um dia eu estava pensando, eu estava até compartilhando, o pessoal da liderança, assim, mais uma vez, pode ser que você não conheça esse texto na Bíblia, mas tem um texto na Bíblia que diz assim, Deus diz assim, eu não darei a minha glória para ninguém. Tem um texto na Bíblia, né? Eu não vou perder tempo no sentido do contexto desse texto, mas assim, Deus diz assim, eu não dou a minha glória para ninguém. Se a pessoa não conhecer o caráter de Deus, não conhecer, a pessoa de Deus, diz assim, rapaz, Deus tem problema de autoestima, porque Ele não quer compartilhar a glória dEle. Não, gente, é porque nós, seres humanos, não suportamos glória. Você concorda comigo? A gente é testado em momentos de glória e momentos de escassez. Os dois extremos, porque os dois extremos demonstram o que? A natureza do ser humano. É muito difícil você encontrar uma pessoa num lugar muito alto e humilde. Vamos ser honestos, gente. Qualquer coisa que a gente ganha ou conquista, a gente se acha o tal. Não, vocês não são iguais a mim, não. Eu que tenho esse problema, vocês não têm esse problema. Mas se a gente não tiver muito um coração em Deus, um coração humilde, a gente acha que é muita coisa. A gente acha que é muita coisa. Aqui é quando a gente se pega, a nossa atitude é assim, eu não preciso de Deus.
Por quê? Porque eu tenho o prestígio de Deus. Mas vamos voltar para a história de Enoque. O que me inspira, e eu quero estar compartilhando com você, gente, essa presença que nessa companhia com Deus, nesse andar com Deus, a natureza de Deus foi transferida para Enoque. A natureza de Deus foi transferida para Enoque, ao ponto de determinado momento na vida de Enoque, Deus chegar e dizer assim: Enoque, tu está tão parecido comigo, que eu nem quero que você mais volte para casa. Vem aqui ficar comigo. Fica aqui comigo. Vem para cá. Por quê? Porque Enoque passou a agradar a Deus. E, gente, agradar a Deus traz saúde para a minha vida e para a sua vida. Falar a verdade traz saúde para a minha vida e para a sua vida. Ter uma vida humilde traz saúde para a minha vida. E justiça, agir em justiça traz saúde para a minha vida. Ser generoso traz saúde para a minha vida. Obedecer traz saúde para a minha vida. E eu oro para que a presença, eu e você, a gente ame a presença de Deus, deseje a presença de Deus, quer estar. Eu oro para que você queira estar na presença de Deus, e essa presença de Deus, nessa caminhada com Deus, haja transferência de natureza de Deus, transferência de natureza de Deus. Eu e você, a gente comece a se parecer mais com Jesus, a minha forma de andar se pareça com Jesus, a minha forma de falar se pareça com Jesus, as minhas atitudes se pareçam com Jesus, os meus planos sejam alinhados aos planos de Deus, o meu coração seja alinhado ao coração de Deus, ao ponto de, mesmo aqui na terra, a gente possa estar desfrutando do céu. Do céu. Se na vida de Enoque, essa presença, esse andar, esse caminhar, trouxe, uma vida que agrada a Deus, mas olha na vida de Abraão. Na vida de Abraão, eu percebo claramente a presença. Outra coisa acontece na vida de Abraão. A presença na vida de Enoque produziu isso, mas na vida de Abraão a mesma presença, mas produziu outra coisa: confiança e fé. Fala comigo, gente, confiança e fé. Hebreus capítulo 11, também no verso 8, o autor de Hebreus, ele fala no verso 8, ele diz uma coisa interessante sobre Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Vocês não prestaram atenção, não? Botaram aí Hebreus capítulo 11, verso 8. Ele dirigiu-se ao lugar que mais tarde receberia, embora não soubesse para onde iria. Quando você lê, mais uma vez, vale a pena depois dever de casa para você, a história, vamos dizer, a saga de Abraão. No capítulo 12, o livro de Gênesis, o autor não tece detalhes, mas ele diz assim, ele começa Gênesis capítulo 12, verso 1, assim: Deus chega para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, eu te mostrarei um lugar, de ti farei uma grande nação, aquela coisa, eu abençoarei os que te abençoarem, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e Deus dá uma promessa para Abraão. Quando a gente olha aquilo, a gente não tem, e aí a gente precisa ir para Hebreus, para a gente entender a presença de Deus na vida de Abraão a causou. Por exemplo, na versão Costa Neto, vocês querem saber a versão Costa Neto? A versão Costa Neto. Deus fala com Abraão, fala com Sara, eles resolvem deixar a casa deles, eles dão um chá de despedida. Chá de despedida da família de Abraão e Sara.
chama todo mundo, os amigos dele, tudo. Olha, gente, vem, porque eu e a Sara, nós estamos se mudando, a gente vai para outro lugar. E o pessoal, legal. E aí ele chama todo mundo, família, todo mundo. E ali, todo mundo comendo, bebendo, aquela alegria, festa, tal. E aí, discurso de Abraão e Sara. Gente, puxa vida, muito obrigado, vocês vieram aqui, a gente fica muito feliz nessa fase, nessa estação que eu e Sara, não é Sara que a gente está vivendo, meu amor, pois é, a gente está se mudando para cá. Aí levanta um, meu amigo Abraão, rapaz, sabe de uma coisa, tu sabe que todo mundo aqui é curioso, né? Abraão, para onde é que tu está indo? Aí eu acho que Abraão olha para Sara, a gente não sabe, não. Hã? Abraão, tu não escutou, não. Para onde você está indo? Eu não sei, não. Aí começaram as perguntas. Um cutucando. Vixe, mas eu estou ouvindo. Abraão, tu não sabe para onde vai, não? Tu vai voltar? Sei, não. O outro pergunta. Abraão, tu está levando o quê? Também não sei, não. Abraão, o que vai acontecer contigo? Também não sei, não. Abraão, o que é que tu sabe? Eu só sei de uma coisa. E é isso que importa. É quem vai comigo. É quem vai comigo. Gente, aqui é acolá, tá certo? Aqui é acolá. Não sei se acontece com você. A gente quer que Deus prove que Ele exista. Não, se Deus me mostrar, aí eu vou. Então, você não precisa de fé. Se Deus precisa mostrar quem Ele é para você acreditar nele, não precisa de fé. Quando eu leio do Gênesis ao Apocalipse, eu vou olhar pouquíssimas vezes que pessoas tiveram que provar. Tem, Malaquias fala lá sobre, na perspectiva de dízimo e oferta, provai-me. Na vida de Gideão, tem lá, ele prova a Deus, mas pouquíssimos exemplos na Bíblia de pessoas que provaram Deus. O que me inspira a presença de Deus na vida de Abraão. E quem sabe é isso que eu e você a gente precisa, a presença dele. A presença dele, a presença dele, é só a presença dele. Porque, gente, é importante saber o local? Uma cidade é importante, um governo é importante, um emprego é importante, um recurso é importante. É importante aquele concurso que passa, é importante sim, gente, mas deixa eu te falar uma coisa. Vamos ser honestos aqui. Teve situações na nossa vida que mesmo a gente tendo, a gente não foi feliz. Estão comigo, pessoal? Mesmo a gente conquistando, não preencheu a gente. Mesmo a gente dizendo assim, isso aqui é o que eu preciso. E quando a gente conquistou, passou. É igual o cara que compra o carro, morto de feliz, compra o carro, leva para casa, aí quando chega, aí a primeira prestação, quando ele pega o carnê, é o carnê dessa grossura, 60 prestações. Ele se alegra com o carro que compra, quando olha e diz assim, meu Deus, passa a alegria. Não vamos mudar de assunto, porque Deus já está falando aqui com um bocado de gente aqui, né? Bora aqui. Ei, a brincadeira à parte, gente, não é isso que a gente está precisando? É um mundo que a gente coloca a confiança em tantas coisas, mas quando eu olho a vida de Abraão, a presença de Deus na vida de Abraão, ele não sabia para onde ia, ele não sabia o que queria acontecer, ele não tinha o que realmente um ser humano precisa, mas ele diz assim, mas é a presença, se Deus for comigo, e essa jornada na vida de Abraão, ele teve uma vida como se visse o que não existia.
apalpasse aquilo que não foi criado. Isso é fé, gente. A certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Abraão, ele andava na confiança, porque Deus estava com ele, Deus estava com ele, Deus estava com ele, era ele, Sara e Deus, Sara, ele e Deus, gente. Hoje a gente tem GC, a gente tem igreja, a gente tem YouTube, a gente tem livro, a gente tem um bocado de coisa. Abraão não tinha celular, nem GPS, nada. Era Deus, era Deus, era Deus. E a vida de Abraão inspirou a minha vida, porque hoje nós estamos falando de Abraão, de uma pessoa que valorizou a presença. Presença. Se na vida de Enoque, a presença trouxe uma vida que agrada a Deus, na vida de Abraão, a presença produziu confiança em Deus. Olha na vida de Moisés, a presença. Coisas diferentes aconteceram com Moisés, mas a presença trouxe para Moisés intimidade que produz suficiência. Intimidade que produz suficiência. Dá uma olhadinha nesse texto, livro de Êxodo, capítulo 33, Êxodo capítulo 33, eu vou ler a partir do versículo 11, intimidade. Êxodo 33, 11, fala de intimidade, diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. É no 12, no verso 12, disse Moisés ao Senhor: se me ordenaste, ordenaste, conduza esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Só me ordenou. Ok, conduz esse povo, mas o Senhor não me falou. O Senhor não me disse quem vai estar comigo. O Senhor disse: eu conheço pelo nome e de você tenho agrado. Se me vês como agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. E aí, olha o que aqui fala no verso 15. Então, depois que Deus falou isso, diz assim: então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envie. Vamos lá conversar sobre esse texto. Moisés falava com Deus face a face. E ele tinha conversas com Deus como um amigo tem com outro amigo. Ao ponto de chegar para Deus e dizer assim: Senhor, ok, bora conversar aqui um negócio aqui que eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo aqui uma coisa. O Senhor me disse para levar esse povo, o Senhor me colocou como líder desse povo, para a gente ir para uma terra prometida, mas até agora o Senhor não disse quem vai com a gente. Não está no texto. Nas entrelinhas não está. Era como se Moisés dissesse assim: Senhor, eu já ouvi falar sobre Miguel, eu já ouvi falar sobre o anjo Gabriel, tem um bocado de anjo no céu, mas vem cá, eles podem ser gente boa, mas eu quero o Senhor. E só deixar uma coisa certa aqui, Senhor: se o Senhor não for conosco, eu estou fora. Assim, só dizer uma coisa para o Senhor: intimidade, relacionamento. Ele abre o coração e diz assim: Senhor, tem um bocado de gente que está valorizando terra prometida. Tem um bocado de gente que está valorizando pão, maná. Tem um bocado de gente que valoriza, mas sabe o que é que para mim, terra prometida tem o seu valor, comida tem o seu valor, milagre tem o seu valor, mas para mim é a tua presença. É a tua suficiência. Ele estava dizendo assim: Deus, eu não preciso de ti, eu preciso só de ti. Vou repetir novamente. A gente precisa de Deus ou precisa só
de Deus. É algo para a gente pensar. É só de Deus que a gente precisa. E, gente, como seria a nossa vida diferente? Como seríamos diferentes? Como a nossa vida seria outra? Porque vamos ser honestos. Posso abrir o jogo aqui, gente? Vamos ser honestos. Muitas vezes o nosso discurso está muito longe da nossa prática. A gente canta, não é? Quando eu erga minha voz, as muralhas vão ao chão. Aí a gente começa a ficar com raiva, né? Pois a autoridade Cristo me entregou. Aí a segunda já começa. Quando eu erga minha voz, as muralhas vão ao chão, pois a autoridade Cristo me entregou. Tu és o vencedor. Meu amigo, pode aparecer, vai morrer. O discurso é maravilhoso. Brincadeira à parte. Ai, meu Deus. Ai, quem vai ganhar? Ai, meu Deus. Não, pastor. Está cantando aqui. Eu confio, eu sei que Deus vai me dar, Ele está no deserto, Ele está não sei o quê, eu confio, o discurso é maravilhoso. Gente, isso não é para bater palma, não é para chorar. É chorar. Suficiente. Dever de casa para você, gente. Dever de casa para você. Quer dever de casa? Livro de Jeremias. Jeremias é um livro fenomenal. O livro de Jeremias conta uma história maravilhosa. E no capítulo 29, Jeremias capítulo 29, o contexto era o seguinte: Deus levanta o rei Nabucodonosor e o império da Babilônia para ensinar Israel. Os planos de Deus não são os nossos planos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Deus é Deus, gente, Deus é Deus. Naquele contexto, Deus levanta, e quem estuda história, sabe o que foi o Império da Babilônia? E quem, você estuda na história, certo? Quem foi Nabucodonosor? O cara, meu amigo, não era essas coisas todas, não. E Deus pega todo o povo de Israel, tá certo? Está alinhando você que não conhece muito a Bíblia, alinhando você para você não ficar perdido. Deus pega, durante 70 anos, pega o povo de Israel e bota para a Babilônia. Aí o profeta Jeremias, ele é o oposto de outros profetas. Porque os profetas dizem assim: gente, não, vamos ficar aqui, nós vamos orar, nós vamos não sei o quê, Deus vai mudar a nossa sorte, Deus vamos ficar aqui em Jerusalém, vamos ficar aqui, e Jeremias diz assim: gente, não vamos ficar não, nós vamos para a Babilônia. Então esse é o contexto de Jeremias 29, e aí ele diz assim, ele manda uma palavra, gente, olha o que Jeremias fala, assim, gente, Deus mandou dizer que vocês comprem casa, vocês se casem, vocês façam projetos, vocês tal, vocês não sei o quê, lá na Babilônia. O pessoal diz assim, hã? Maluco, Jeremias, diz assim. A confusão de Jeremias 29 era a confusão de quem estava falando por Deus. Porque Jeremias diz assim, a bênção de Deus vai estar na Babilônia. E os outros profetas, não, a bênção de Deus vai estar em Jerusalém. Aí, Jeremias diz assim, gente, vocês não estão entendendo. Não é lugar, é presença. Aí o que é que ele diz?
Ele diz assim, porque, ele falando por meio de Deus, porque sou eu, o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro maravilhoso. Ah, meu irmão, o governo tem o seu valor, cidade tem o seu valor, emprego tem o seu valor, mas quando eu olho a vida de Moisés, diz assim, Deus é suficiente, e a gente precisa se apegar na promessa de Deus, e dizer, Deus é que sabe, e Ele tem planos maravilhosos, eu quero, está aqui escrito, é para mim, para você, Deus tem plano para você para prosperar, Deus tem plano para você ter esperança, Deus tem plano para você ter um futuro maravilhoso, porque Deus é Deus! Deus é Deus, gente. Deus é Deus. Quando eu olho na vida de Davi, se na vida de Enoque, a presença, uma vida que agrada a Deus, na vida de Abraão, confiança e fé na vida de Moisés, suficiência na vida de Davi, refúgio, tranquilidade, paz. Salmo 23, dos salmos muito conhecidos, ele diz uma coisa interessante, né, gente? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em vez de pastagens, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum. Por quê, gente? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Quando você lê o Salmo 23, você vai ver essa pessoa, Davi, como diz assim, Senhor, a tua presença me consola, a tua presença me traz refrigério, a tua presença me traz paz, a tua presença me traz segurança. É a presença de Deus, gente. É a presença de Deus, mais uma vez. Será que não é isso que eu e você, a gente está precisando? De amar essa presença, de desejar essa presença, de buscar essa presença, de descansar nessa presença. Já pensou, gente, como seria o nosso dia se a gente acorda e ao invés de saber, é importante, tendências, o que estão falando, tal, mas isso comandar a minha vida e a sua vida? Isso estabelecer paz ou tirar a paz? Já pensou se a gente traz como prioridade, prioridade, sim, Senhor, me leva, me faz descansar, oh Deus, é a tua presença. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Se você abre Salmo 91, no 9, o verso 9, bota aí, 91, verso 9. Se você fizer, podemos repetir, gente? Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor, o quê? Seu refúgio, o que é que diz? Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Agora vocês estão com medo de bater palma, né, gente? Glória. Mas tem aqui uma condição, se você fizer do Senhor, da presença, se você fizer do Senhor, da presença, ei, gente, refrigério e paz. Posso seguir? Vou dar mais um exemplo. Paulo, a presença na vida de Enoque trouxe
uma vida que agrada a Deus, transferiu natureza de Deus para ele. Abraão, a presença, confiança. Moisés, intimidade, suficiência. Davi, esse lugar de refrigério, de refúgio. Paulo, transformação e propósito. Transformação e propósito. Quando Paulo se encontra com Jesus, quando Paulo tem um encontro com Deus, quando Paulo começa a andar com Deus, 3 coisas acontecem na vida de Paulo. Você vai encontrar no livro de Atos, capítulo 22, verso 14. Diz lá que ele chamou o apóstolo Paulo. O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conheceres a sua vontade. Ver justo, ou seja, ver Jesus e ouvir as palavras da sua boca. A jornada de Paulo com Deus, a presença de Paulo com Deus fez ele conhecer Jesus. Ele não andou com Jesus fisicamente, como os demais apóstolos. Mas a caminhada de Paulo, a presença de Deus na vida do apóstolo Paulo, faz ele conhecer Jesus, ter uma vida transformada e propósito de vida como nenhum outro teve. Nenhum outro teve. No livro de 2 Carta aos Coríntios, capítulo 4, ele fala dessa presença de Deus, e que nessa presença somos transformados de glória em glória, pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo. Gente, será que não é a presença que a gente precisa? Por favor, coisa na nossa vida tem os seus valores, família, casamento, emprego, recurso, saúde tem o seu valor. Mas, sinceramente, gente, é a presença de Deus, é a presença de Deus. Eu quero deixar 4 coisas práticas, como chamar essa presença, como estar nessa presença, como desejar essa presença. 4 passos práticos que a gente precisa decidir aqui. Primeiro, decida pela presença de Deus. Decida. É uma decisão, gente. É uma decisão. Deus não vai obrigar. Deus não vai dizer assim, olha, se você não for na minha presença, pá, vai... Não. Ele convida. Deus não obriga a gente. Quando você escuta a história de Enoque, de Davi, de Moisés, de Abraão, gente, eu poderia falar, né, do apóstolo Paulo, eu poderia falar sobre Salomão, sobre Esther, rainha Esther, a presença de Deus na rainha Esther. Eu poderia falar sobre tantas pessoas, própria Maria, mãe de Jesus, a presença muda completamente a vida dela. Gente, decida pela presença. Eu oro para que hoje a gente saia daqui assim, sabe de uma coisa? Eu preciso da presença. Decida. Segunda coisa prática, decida, mas faça com que não apenas seja uma decisão, já é importante, mas seja uma constância. Fala comigo, gente, constância. Constância. Querer a presença manifesta de Deus. Desejar a presença manifesta de Deus. Encontrar na presença manifesta de Deus refúgio, graça, saúde, paz. É uma decisão, mas é uma constância. Não tem nenhum de vocês aqui, não tem ninguém, né, online. Não falei ainda com o pessoal, os internos, né, desculpe. Não é? Quem sabe, tem muita gente que existe um dia onde você decide, é na passagem de ano. Né? Na passagem de ano, não tem ninguém aqui, gente, graças a Deus, não tem ninguém aqui desse jeito, né? Mas na passagem do ano, o pessoal faz um bocado de promessa. Não, esse ano vai ser isso, esse ano vai ser isso, esse ano eu vou investir na minha vida, esse ano eu vou guardar dinheiro, esse ano eu vou investir na minha saúde, nesse ano. E aí tira o dia 1º para jejuar. Pastor, como é que é o ano novo de vocês? Vocês querem saber como é que é o ano novo da família Costa, eu e Neném? Não, vou contar não. Não, vou não. Ah, então, se vocês não estão pedindo, eu vou contar.
É fantástico o nosso, né, passagem do ano. 9 horas a gente começa a assistir um filme, aí termina, vai dormir. Mas pastor, o senhor não vira o ano orando? Não. Pastor dá azar. E dia 1º, o senhor deve passar o dia todo, dia 1º em jejum. Não. Como é o dia 1º? Qualquer dia 1º. Porque para mim, gente, buscar a presença de Deus não é a virada do ano, nem dia 1º. Buscar a presença de Deus é janeiro, fevereiro, março, 2021, 2022, 2023. Decisão, constância, mas também o que, gente? Prioridade. 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 Não é você, Deus, o Instagram, Facebook e WhatsApp. Não, não é você, Deus, o cachorro, o gato, Instagram, Facebook, tal, ali, vizinho, não sei o que, conversa. Não, é você e Deus, Deus e você. E aí uma decisão constante, que se torna prioridade, e aí com tempo de qualidade. Por último, tempo de qualidade. Ei, Deus vai ser suficiente, vai ter paz na nossa vida, vai ter saúde na nossa vida, a gente vai ser mais sábio, a gente vai ser mais prudente, a gente vai ser mais feliz, a gente vai confiar mais, a gente vai fazer da nossa vida melhor, porque a presença faz isso na minha vida e na sua vida. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. O que é que Deus falou para ti hoje, aqui, nesse momento? O que é que Deus falou para você hoje aqui? O que é que você vai fazer daqui para frente? O que é que você vai fazer daqui para frente? Aí, pastor, eu preciso decidir. É uma decisão que eu preciso tomar. Preciso fazer isso, prioridade. Constância. Algo que tenha qualidade. Até eu ver essa presença transformando, essa presença trazendo paz, essa presença. Até eu ver Deus respondendo. É aquele grito, Pai é, Pai é, Pai é. E a gente só parar quando Deus, a presença, se manifestar. Aí eu oro por essa presença, Deus, por cada interno, cada unidade prisional, essa presença em cada casa. Deus, eu oro por essa presença, Pai. Deus, ó Pai, eu oro, Pai. Deus, em nome de Jesus. Paz, Pai, tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Em nome.